Então, 37 capítulos dessa vida, 37 voltas em torno do Sol. E se a gente for somar os 365 dias, dá um bom tempo aí, dá consideráveis tempos passados vividos. E aí, para alguns jovens de 15, 20 anos, 37 é uma idade de coroa. Para quem tem 40, 50, vai me achar um garotinho, um menino, um guri, depende da região. E para quem tem mais tempo ainda de existência, vai pensar, nossa, tem idade para ser meu neto. Para que vocês vejam a relação de tempo, como ela é diferente, dependendo de que ponto da vida tu está, qual a tua ótica sobre as coisas. E o que eu pude perceber ao longo desses 37 anos? O menino, o garotinho, aquele jovem que bem na infância sonhou ser piloto de Fórmula 1 porque via o Senna ganhando. Que depois dos 7, 8 anos, quando houve a perda do Senna no país, eu tinha 7. Aí comecei a enveredar cada vez mais pro lado da música, porque sempre fui muito entusiasta disso. Então sempre ouvi de pop ao rock da época. Tá? Então, e pensa em bandas clássicas aí, mas também muito de outros sons, que algumas coisas são até bem pitorescas. Depois, sonhei com tantas coisas, mas aí sempre a música latente. Aí o dia que eu consegui ingressar em uma banda, não que ela fosse famosa, mas uma banda que da região aqui, que são bandas populares, bandas que animam bailes para jovens e adultos, né? Aí consegui chegar numa, que claro, era o primeiro degrau. De algumas partes houve chacota, de gente dizendo, bah, mas a banda é muito ruim. Era uma banda com uma estrutura menor, mas já era uma banda que tinha um ônibus. Tem gente que não consegue, passa uma vida e não consegue. Eu consegui. Mas existiam, obviamente, já na época bandas muito maiores, mas tá tudo bem. Se começa por baixo, né? Não se começa a casa pelo telhado. E o meu irmão mais velho dizia isso quando eu era mais jovem ainda, e na época eu não entendia muito bem, talvez. Hoje eu digo com propriedade essa frase. Aí quando eu cheguei lá, o que eu vi? E essa é a linha de raciocínio de muito do que vocês vão ver nos próximos minutos, conforme o título. Enquanto eu estava no trajeto, tudo era emocionante. Toda a escalada do percurso até chegar lá foi muito empolgante, foi visceral, me emocionava, sentia coisas boas, positivas, havia um otimismo e principalmente havia uma esperança muito forte de que as coisas acontecessem. E eu tava ali na peleia. Óbvio que eu não sou um virtuose, não sou um cara que desempenha uma técnica absurda, mas eu fui um bom baixista. Um bom a nível assim de ser um intermediário que supriria qualquer banda aí famosa hoje no Brasil e até diria no mundo. Conseguiria desempenhar bem o papel. Óbvio que eu não tenho a virtuose do Felipe Andreoli do Angra. Aí não, né? É um patamar muito elevado. É o cara, é o Usain Bolt do baixo, tá? No mundo. Não tem. Enfim, não vem ao caso aqui. Mas o que se percebe depois de um tempo? Depois de quase 4 décadas, afinal, 37. Estou muito próximo dos 38 e talvez lá na frente eu faça um outro vídeo do capítulo 38 pregresso. Né? Esse 1 ano de hiato do vídeo de agora para janeiro do ano que vem. Aí eu vou ter vivido um pouco dos 38 para trazer cada vez mais embasamento ao que eu vou falar. Mas com o tempo a gente percebe que a jornada ela sempre traz alguma vitória, mesmo que isso não tenha uma marca, um simbolismo para vocês. Como por exemplo, eu sempre sonhei em me tornar uma pessoa rica. Tem gente que se ofende com isso. E aí quando eu digo riqueza, depende. Para algumas pessoas, riqueza é ter um Porsche, uma casa de 40 milhões, viajar o mundo sempre, né, pelo menos 3, 4 vezes ao ano. E para mim, riqueza hoje é eu ter uma casa própria de, sei lá, de 300, 400 mil a pouco mais de meio milhão. Isso é uma tremenda de uma glória. Só que eu quero essa casa num local específico. Eu não quero ela no meio dos centros urbanos. Eu quero ela no meio do mato. Não que eu queira estar completamente isolado. Isso também não é positivo. É bom tu ver seres humanos de vez em quando. Mas assim, que o meu esforço ele seja mínimo para chegar na civilização e ver gente. Mas quando eu quiser me recolher, pronto, volto para minha casa e lá é meu templo. Que daí eu quero ver natureza, menos barulho na volta. Eu vivo num lugar que é bem barulhento. E não fosse ter feito aqui um baita isolamento, né, tentado pelo menos, vocês teriam uma precariedade no áudio aí desse vídeo.
Mas enfim, moro de aluguel, né? Então para mim, riqueza, sinônimo de riqueza seria hoje, nesse momento, com 38. Eu já tô me colocando nessa idade porque ela vai chegar. Tá muito perto. Mas com 38, se eu já tivesse a casa própria, principalmente no meio do mato, nossa. O carro não precisa ser algo extraordinário. Eu sou bem feliz com uma SUV usada, né? Ou uma caminhonete. E o porquê que eu falo isso? A gente vive no Brasil, são estradas muito esburacadas, e isso que eu tô numa bolha chamada Rio Grande do Sul, que tem ainda uma boa pavimentação. Eu sei que em outros lugares do país é bem pior. Mas assim, eu gosto de caminhonetes, não porque eu tenho pinto pequeno, como a galera gosta de dizer. Eu gosto de caminhonetes por causa dessa questão de tu andar em qualquer lugar e não tá muito preocupado se vai. Tipo, se tu pegar um buraquinho, cara, tu não vai ter que trocar ponta de eixo ou parar no borracheiro. Dificilmente vai acontecer. Então, isso pra mim é riqueza. Tem gente que vai olhar pra mim e vai dizer, nossa, como tu pensa pequeno. Eu digo pra vocês, cara, não. Eu só sou um cara bem pé no chão. E outra, como a nossa geração, em outro vídeo já comentei a respeito da frustração, nós nascemos numa época onde, por um gap de poucos anos, o meu irmão, que é 9 anos mais velho, comprou um terreno por menos de 20 mil. Esse terreno hoje vale quase 200 mil. O terreno. Então hoje é muito difícil tu adquirir algo. E aí, como diria o Brizola, e vocês já sabem, sem lado político, apenas o que o cara falou, a frase é o que importa, e não da onde veio. O Brizola um dia disse isso, acho que lá no fim dos anos 80, início dos 90, e ficou gravado e alguém reprisou isso em algum momento. Que assim como houve o êxodo rural, ou seja, pessoas saíram dos lugares rurais, propriedades rurais, e foram viver nas cidades, nas metrópoles, nos lugares desenvolvidos. Haverá um tempo em que será moda o êxodo urbano. E está acontecendo. Todo o nômade, me perdoem as coceiras no nariz, mas eu não sei, eu começo a gravar vídeo e começo a coçar o nariz. Todos os produtores de conteúdo, todos, pelo que eu vejo, uma grande maioria, não são todos, querem ir para o meio do mato, querem sair da loucura da cidade, do urbano. E eu nem posso me considerar ainda um produtor digital aqui, porque até hoje eu nunca tive um canal monetizado. E sei lá, espero que esse aqui dê certo, assim como todos os outros que eu fiz eu queria que dessem certo. Mas eu tô meio que fazendo aqui memórias para que postumamente alguém olhe isso aqui e diga, pô, aprendi alguma coisa com esse cara. Ou pelo menos esse cara me fez pensar. Eu não aprendi, mas me fez pensar. Esse é o objetivo. E nessa escalada desses meus 37, 38 anos, o que eu posso dizer para vocês é, a jornada realmente importa muito mais. Tem um amigo meu que fala isso e eu talvez demorei 37 anos, 37 capítulos da minha vida para entender que essa frase é muito sensata. A jornada é mais importante. Porque um dia, cara, tu vai deitar numa peça de madeira, o teu corpo vai estar gelado, tu vai ter partido, assim como a gente perde muitas pessoas no caminho. Eu perdi amigos jovens. Depois, com o tempo, fui vendo alguns familiares próximos partindo, né? Ainda tenho os pais vivos e graças a Deus. Eu os curto menos do que eu deveria, o que eu sei que é uma falha, mas eu sei que eu tenho que melhorar isso. E o que eu digo pra vocês é, a nossa busca por melhoria, ela é constante. Quando você, jovem, olha pra alguém velho, ou não velho, mas que aparenta ter bastante tempo de existência, não julgue muito. Tenta ouvir essa pessoa para entender um pouco do que ela tem a te oferecer. Porque dali vem alguma sabedoria. Por mais que às vezes a gente, quando é jovem, subestime a intelectualidade de uma pessoa, fui falar e travei. Sempre tenho que aprender. Por mais que essa pessoa às vezes não tenha um vocabulário muito bom para ter a oratória boa e explicar as coisas. Mas sempre tu vai aprender algo. E o que eu digo a vocês agora para encerrar o vídeo, eu sei que no momento em que eu chegar nisso que eu quero, a única coisa que vai importar, o legado que eu vou poder deixar, é se eu conseguir fazer caridade. É se eu conseguir ajudar alguém a chegar mais distante. E se nesse caminho, essas pessoas que eu alcancei, elas vão ter algum impacto positivo na vida. Não porque eu vou ter influenciado com dinheiro, mas às vezes algum suporte de uma palavra. Ou se daqui a pouco eu não dei o dinheiro, mas eu dei, sei lá, algum material escolar, um curso, alguma coisa na trajetória. Ou uma dica. Daqui a pouco a dica de ouro uma palavra que tu emana,
é muito mais importante do que daqui a pouco botar dinheiro na mão dessa pessoa. E é isso, eu creio fortemente que só vai valer a pena ter vivido se tu de fato deixar alguma coisa além de dinheiro, ou se tu deixar alguma coisa além de bens materiais. Tem a parte onde tu tem que sair, desfrutar, aprender, vivenciar, ter experiências, mas se tu não deixar sementes, bons plantios, tu não fez nada. Simplesmente tu não fez nada. Só existiu aqui e respirou o ar por um tempo.